seja muito bem-vindo e fique à vontade. Se quiser ficar aqui em pé, fique à vontade. Já ligou o microfone. Pronto, vamos só colocar aí para o senhor e o senhor já ouve. Boa noite, satisfação estar aqui com vocês, vê-los, satisfação imensa. Assim que eu passei a primeira vez aqui nessa região, a primeira casa espírita que eu entrei foi esta, trazida pelas mãos do nosso irmão Jarbas Freire. É uma alegria sempre estar aqui. E como a minha irmã disse que eu posso ficar à vontade, eu vou descer. Vou descer porque o vozeirão fica melhor aqui, né? Me aproximo mais de vocês. Quero dizer duas coisas para vocês. Eu estou com um problema de vista. Estou com um glaucoma acentuado. Então eu preciso, vez por outra, botar e tirar os óculos. E também preciso ler alguns trechos daqui da palestra que eu me proponho fazer, não porque tenha que memorizá-la, mas eu não gostaria de mudar, por menor que seja, algumas expressões. Hoje eu vou trazer para vocês até uma conversa curiosa. Alguns de vocês podem até nem ter visto. Eu começo aqui com uma citação do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, uma lição evangélica de número, desse livro, de número 163. E ele diz assim, repete, são palavras de Jesus, diz ele, mas quem não crê será condenado. Expressão que pode até nos parecer forte, partindo de Jesus, dizendo, portanto, que quem não crê será condenado. Esperar isso de Jesus, quando alguns líderes judeus trouxeram uma mulher a Jesus, propondo o apedrejamento daquela mulher, e Jesus diz para aqueles líderes, diferentemente daqui, Jesus diz, aquele que não tiver, que não errar, aquele que não tiver pecado, aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. E ele aguarda um tempo, e como ninguém se manifestou, ao contrário, se retiraram. Jesus se dirige à mulher e diz para ela, que de os que estavam te condenando? Ela disse, Senhor, foram embora. Aí ele disse, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vais e não bebes mais, não é mais. Diferente disso aqui, poderíamos estranhar. Por que aqui Jesus diz que quem não crê está condenado? E ali ele perdoa. Porque quem se condena não é Jesus. Quem condena é a própria pessoa. É eu, é você. Nós temos o livre-arbítrio. Todos os nossos atos é decorrência de nós mesmos. Nós que optamos por fazer. Não podemos atribuir isso a quem quer que seja. Se o meu ato é correto, eu assumo a responsabilidade. Se o meu ato não é correto, eu também assumo a responsabilidade. Nós, no livro O Céu e o Inferno, Kardec ali divide a humanidade em alguns estratos, a partir dessa premissa, crer ou não crer.
Tem aqueles que dizem que não acreditam em Deus, são os incrédulos. Tem aqueles que dizem que não acreditam em nada, são os nihilistas. Tem aqueles que dizem que só acreditam na matéria, que depois, com a morte, com o desencarne, não há mais nada. São os materialistas e muitas outras divisões. Mas há também aqueles que creem, e esses, com muito esforço, vai crescendo espiritualmente e vai podendo, ao longo de suas vidas, fazer parte do reino dos céus, que sempre foi, nos 3 anos, a mensagem de Jesus. Jesus despertou para nós exatamente para que nós tivéssemos acesso ao reino dos céus. Como ter acesso ao reino dos céus? E ele, ao longo daqueles 3 anos, ele nos ensinou. E em seus ensinamentos, ele resumiu, não simplificando, mas deixando para nós uma lição eterna, qual seja, precisamos crer em Deus sobre todas as coisas e ajudar o nosso próximo e fazer o bem e praticar a caridade. Se fizermos isso, independente de qualquer coisa, poderemos sim alcançar o reino de Deus, alcançar a felicidade, alcançar o desenvolvimento moral, espiritual esperado. Seremos, portanto, parte de um universo de puros. E com isso, ajudaremos Deus e toda a espiritualidade maior na construção do mundo, que continua. O universo não acaba, o universo permanente. E ele em progresso cada vez melhor. E depende também de nós. Há uma situação muito interessante. Poderíamos questionar o que é o Espiritismo. E diz assim: o Espiritismo tem como objetivo a transformação moral da humanidade, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. É isso que é o Espiritismo. O Espiritismo, ele não se afasta dos ensinamentos de Jesus. Ao contrário, nós devemos ajustar no sentido de fazer uma compreensão conjunta da doutrina espírita com a evangelização, que é os ensinamentos de Jesus na prática. Porque o que nos leva nesse desenvolvimento moral é exatamente a vivência dos sentimentos cristãos. Eu posso muito bem conhecer toda a doutrina espírita e não praticá-la. Eu posso muito bem conhecer toda a doutrina espírita e não crescer moralmente, porque eu não tenho sentimentos de amor, eu não tenho sentimentos de perdão, eu não tenho sentimentos de benevolência. O que Jesus nos ensinou não é paradoxal. Precisamos sim conciliar, ajustar
os ensinamentos, a prática cristã com com o conhecimento da doutrina espírita. Houve um tempo quando nós às vezes não paramos no espaço e no tempo para olhar uma situação muito interessante. O espiritismo moderno, as manifestações espíritas modernas, nós estamos acostumados a ouvir que elas iniciaram nos Estados Unidos, em Hartsville, em 1948. Nós sabemos isso, ouvimos repetidas vezes. Agora, o que nós precisamos entender é esse espiritismo que começa em 1948, num daqueles arrabaldes de Nova York, nos Estados Unidos, é levado para a Europa. E lá vai servir de divertimento. São aquelas reuniões na elite das sociedades italiana, belga, sobretudo francesa, que era o centro cultural do mundo, e se divertiam, faziam perguntas. Kardec, que tinha ido estudar na Suíça, está voltando à França, vai iniciar sua vida profissional. Ele é professor. E quando chega lá, ele acha estranho. As manifestações, ele vê algo diferente. Ele diz que as manifestações têm origem em algo inteligente. E então, ele, através do estudo, ele chega a uma conclusão, em um método que ele chama de racional indutivo, que nós nos apresentamos sem corpo, é espírito. Nós somos espíritos, ora encarnados, ou seja, revestidos com essa roupagem de carne, de corpo humano, ora sem isso, despido desse corpo, meramente espíritos. E ele leva algum tempo estudando isso. Ele leva alguns anos. E aí nós perguntamos, nesses momentos, como eram os outros? Também havia um movimento de outros que estavam estudando. Não chegaram às conclusões que Kardec chegou, mas estudavam. Ali, naquelas reuniões, surgiram alguns grupos de estudos. Kardec, logo depois, cria um grupo de estudo. É a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era a única. Nós temos o hábito de pensar que foi o primeiro centro espírita. Não, havia já outros grupos de estudo. Aquele foi o criado por Kardec. Ele se reúne com as pessoas mais próximas a ele, mais afins com ele, e vão estudar as manifestações mediúnicas. A partir dali, Kardec também começa a receber mensagens. De onde? Só da França? Não. Havia muitos médios já então na Bélgica, na Polônia, e é um material na Inglaterra, na Itália, e é esse material coletado por Kardec
que vai subsidiar a elaboração da doutrina do livro que está em nossas mãos para estudo, o livro dos Espíritos. Isso acontece exatamente em 1857. Então, vejam que de 1857, partindo da primeira manifestação dita do Espiritismo moderno, em 1948, portanto, nós temos aí quantos anos? 9 anos. Nesses 9 anos, outras coisas acontecem. Há um desenvolvimento da compreensão do que seja a manifestação espírita. As mensagens recebidas por Kardec levam à confecção, à elaboração do livro, o livro dos Espíritos. Kardec, antes disso, tinha feito um manualzinho dos evocadores, do livro dos evocadores. Ele amplia e lança o segundo livro, que é o livro dos médiuns, 4 anos depois, 1861. E Kardec se empolga. Quem não se empolgaria? Ele vê que o povo francês, que o povo europeu, tinha uma ânsia de aprender, de viver, de saber o que era o mundo espiritual, que era uma novidade. Muitos ainda viam como divertimento, mas muitos já viam a lógica e a racionalidade da doutrina espírita contida, primeiramente, nesse livro, o Livro dos Espíritos, e uma parte específica que é contida no Livro dos Médiuns. A partir daí, Kardec faz uma viagem em toda a França. Ele vai a 20 cidades. E nessas 20 cidades, ele vê o crescimento do Espiritismo. A doutrina já estava se disseminando com muita facilidade, se espalhando por toda, não só França, mas a Europa. Ele tinha grandes informações a respeito da Bélgica. A Bélgica até hoje tem muita correspondência, tem muita similaridade com o desenvolvimento da doutrina espírita. E já naquela época, Kardec percebeu isso. Essa facilidade que o belga tinha de ampliar os conhecimentos e divulgar o espiritismo entre eles e também na França. Os belgas, parte considerável dele, falam francês. Nessa viagem que Kardec faz em 1862, nessas 20 cidades francesas, Kardec toma conhecimento, trava conhecimento, se aproxima de um cidadão chamado Rostand. Esse nome não é estranho a vocês. Rostand se aproxima de Kardec e diz para Kardec: eu tenho um material que trata da doutrina espírita também. Kardec havia feito a divulgação em seu entusiasmo, e volto a repetir, não era para menos, qualquer um se empolgaria, nós inclusive,
Kardec mostra que o Espiritismo terá 6 etapas de desenvolvimento. Uma primeira etapa que ele chamou de curiosidade, que foi aquele início que todo mundo se divertia nos salões sociais. Uma segunda etapa que ele chamou de período filosófico, que é exatamente a publicação do Livro dos Espíritos e a publicação do Livro dos Médiuns. Do Livro dos Médiuns. Tem uma terceira etapa. Que ele chama de período de luta. O que é esse período de luta? O Espiritismo começa a se desenvolver severamente. Ele é baseado na racionalidade, em argumentos sólidos. E isso contraria certas lideranças religiosas. Nesse momento, Kardec amplia também a divulgação. Quando eu digo Kardec, me desculpe, eu não quero dizer exclusivamente Kardec, mas ele e o grupo que estava com ele. Aquele grupo que crescia dia a dia, se ampliava, também passa a pretender divulgar o Espiritismo na Espanha. A Espanha, até hoje, é um país extremamente católico e muito radicalizado. Kardec, então, e o seu grupo, envia para a Espanha 300 exemplares do Livro dos Espíritos. Esses exemplares são apreendidos no porto. Naquela época não havia aviões. No porto da cidade. E o bispo de Barcelona faz uma grande fogueira que se chamava Ato de Fé. E ali queima os 300 exemplares. Foi o início para uma série de perseguições contra o Espírito. É a esse período que Kardec chama de luta. Não foi exclusivamente o Auto de Fé de Barcelona. Houve outras manifestações contrárias também ao Espiritismo. Depois disso, Kardec disse que viria o 4º período, que seria o período religioso, teológico. Entendo eu, e aqui vai a opinião pessoal, entendo eu que Kardec quis dizer que o período teológico, período religioso, não um período em que outros espíritas trouxessem ao corpo doutrinário alguma posição dogmática. Entendo eu, tolerância? Entendo eu que Kardec quis dizer que a partir dali, do 4º período, nós teríamos um crescimento do Espiritismo, porque a base doutrinária já estava fixada, ela já estava dada, já tinha sido absorvida por parte considerável de nós, então, espíritas. E agora precisava mostrar a relação estreitíssima que há no entendimento do que seja doutrina espírita, sua prática e as ordens de Jesus, o cristianismo. Como devíamos fazer a conciliação
dos ensinamentos doutrinários com o Evangelho de Jesus. Eu tenho 73 anos. Eu conheço o Espiritismo há pouco tempo, algumas décadas. Mas quando eu era criança, uns 12 anos, eu sou de Recife, eu morava num bairro chamado Arruda. E num cruzamento, nós espíritas nos reuníamos ali para uma campanha, a campanha do Tio. E eu devia ter uns 12 anos, era curioso. Eu me aproximava daqueles senhores, daquelas senhoras, e nunca vi eles abrirem uma Bíblia. E eu achava curioso, porque na minha casa, dentro da minha casa, minha mãe era evangélica. E aí, mamãe dizia, não se aproxime, esse pessoal é extremamente perigoso. Espírita é extremamente perigoso. As práticas dele nos afastam do céu. E eu ficava a imaginar aquilo. E chegava perto de alguns que eu fiz amizade e perguntava, por que vocês não estudam a Bíblia? E um deles, que mais se tornou muito meu amigo, ele disse para mim, Aurino, garoto, não é que nós não estudemos a Bíblia, é que a Bíblia precisa de compreensão, de como saber interpretá-la. Como saber interpretá-la. Porque senão nós vamos chegar a dogmatismo, nós vamos criar determinados conceitos que não têm fundamento. Era exatamente isso que Kardec quis evitar quando pensou no período religioso, teológico. Era para entender a Bíblia com a sua, nós já ouvimos essa expressão, com a sua chave de interpretação, com a chave do conhecimento. Quem não viu? Mas depois eu cresci um pouquinho e fui para centros espíritas, me tornei espírita. Interessante que eu vi que mesmo depois que isso já era nos anos 60, nós espíritas em Pernambuco, ou na pior das hipóteses, naquele meu bairro, no Arruda, o espiritismo continuava sem estudar a Bíblia, sem estudar a parte evangélica que Kardec já recomendava. Aqui entre nós, ainda, Arco Verde, Bonito, não sei, ainda tem centro que não estuda máximas cristãs, não evangeliza. Nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós estudamos o céu e o inferno, nós estudamos Gênesis, mas às vezes mal lemos o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa dicotomia, ela permaneceu por muito tempo. Muito tempo. Não se evangelizava dentro dos centros. E isso causou um rompimento do movimento espírita na França. Em 1866, Rostand se arvora no direito de dizer que ele é a encarnação da nova fase do Espiritismo, com a edição do seu livro chamado Os Quatro Evangelhos,
a revelação da revelação. Era a revelação além da doutrina espírita, que é o Consolador, que é a revelação. E aí, trouxemos para o nosso corpo de entendimento racional da doutrina espírita dogmas. Rostam traz para nós um tal de corpo fluídico de Jesus. Vocês já leram sobre isso, eu tenho certeza, eu gosto muito de ler. Apesar do glaucoma, continuo lendo. Rostam traz o corpo fluídico de Jesus. Jesus não se alimentava, não sentia fome, não dormia. Tudo ele representava para nós, segundo Rostam. Isso não é racional. E trouxe outros dogmas. Até hoje ainda nós temos espíritas que creem piamente, advogam, levantam a tese de que Maria permaneceu imaculada até hoje. Maria se casou, mas não teve vida marital, como se vida marital fosse uma coisa pecaminosa, uma coisa errada. Se advogou isso, e ainda temos hoje pessoas que advogam isso, que levantam isso. Outro dia eu li no livro A Viagem, que o óvulo que Maria fez, fecundado num mundo, até lá nos confins do universo, que o universo entendeu? Que veio já fecundado para ser colocado dentro do útero de Maria. Olhe que coisa irracional. E era essa preocupação que Kardec tinha, que nós não nos envolvêssemos com esses absurdos fora da racionalidade. E nós vivemos. Há uma parte no livro dos Espíritos que fala, alguém pergunta, Kardec pergunta aos Espíritos, se por acaso se falhar na missão, o que ocorre? Os Espíritos disseram, não se preocupe, se alguém falar, Deus providenciará a continuidade do serviço, a continuidade do projeto. E você sabe que foi isso que quase acontece. Eu estou dizendo quase, estou me enganando, estou querendo enganar vocês. Aconteceu. Depois de 66, com a publicação dos 4 evangelhos de Rostam, o movimento foi rompido, a unidade do movimento espírita foi rompida, e isso abalou tanto Kardec que 3 anos depois, 1869, Kardec desencarna prematuramente, com 65 anos. Ele já tinha editado o Pentateuco, né? Já tinha editado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho do Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Já tinha editado. Mas, com o desencarne de Kardec, a viúva de Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, ela, de certa forma, ela é a herdeira
de toda o que Kardec deixa, de prosseguir o trabalho da doutrina, e não só isso, iniciar a fase teológica, a fase cristã do cristianismo. Para isso, ela tem o auxílio de alguém muito jovem ainda, Leon Denis. Mas, após o desencarne de Kardec, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Em 1869, com o desencarne de Kardec, algumas pessoas que já também ajudavam Kardec tomam conta de todo o movimento. São 3 cidadãos. É ele Constant, é ele Guérin e é ele Lei Marie. Não sei se vocês já ouviram esse nome. Pasmem vocês. Eles conseguiram modificar todo o movimento espírita. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas mudou de nome. A Revista Espírita, fundada e editada por Kardec, muda de nome. A sociedade começa a estudar não só o espiritismo, mas também todas aquelas doutrinas herméticas, a cabala, essas coisas que até me foge à memória o título de algumas dessas disciplinas. Passa a se chamar Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos. A revista agora, a Revista Espírita, de Espírita não tem nenhum nome. Passa a estudar, a divulgar qualquer outra doutrina esdrúxula, estranha, dogmáticas, irracionais. Não é mais o Espiritismo. E agora entra a espiritualidade. Entra a espiritualidade na ocorrência de dois eventos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muito desse evento. O outro não. E aí o Brasil entra no movimento espírita. Começou um pouco antes de um pouco depois de 1861, a FEB, Federação Espírita Brasileira, ela é fundada em 1883. E a partir dali, também a separação que houve na França, há no Brasil. Uma corrente se identifica como místicos dentro da fé. Lá dentro tinha a missa. E a outra se identifica como científicos. Era aquela corrente que continuava a estudar exclusivamente o livro dos Espíritos, sem se preocupar com uma parte evangélica. Então, em 1892, a providência divina faz nascer no Brasil um homem chamado Silvino Canuto de Abreu. Silvino cresce. Faltava 8 anos para a mudança do século. Sairíamos do século XIX para o século XX. Dos anos 800 para os anos 900.
Silvino, para o padrão da época, era rico, era milionário. E ele era entusiasta da doutrina espírita. Ele se torna um grande escritor espírita. E ele, usando de seus recursos, vai para a França, jovem ainda. Chega na França, tem a oportunidade de conhecer Leon Denis. E ali, com recursos próprios, entusiasmado com o movimento, ele compra uma biblioteca que foi montada por Kardec, com mais ou menos 10 mil volumes. E ele traz essa biblioteca, esse livro, esse acervo, para o Brasil. Por isso que nós temos hoje tanta informação sobre o Espiritismo. Graças ao que a providência atuou em Silvino Canuto de Abreu. Depois ele volta à França, numa segunda etapa, já nos anos 1940 em diante, e ali, mais uma vez, ele adquire cartas pessoais de Kardec, que os nazistas provavelmente iam queimar. Ele consegue salvar, e essas cartas estão hoje no Brasil, e faz parte de um programa, de um projeto chamado Cartas de Kardec, que eu acho que vocês já ouviram falar. Eu disse a vocês que tinha 2 eventos. Um era o nascimento e a obra de Silvino Canuto de Abreu. E a segunda, o segundo evento importante que cada um aqui conhece, ele se inicia em 1910, com o nascimento de Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier cresce com a sua capacidade mediúnica estupenda, excepcionalíssima. E o movimento espírita, não só no Brasil, mas no mundo todo, muda a partir de Francisco Cândido Xavier. Em 1938, portanto, Chico Xavier está com 28 anos, ele edita um livro, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse livro tem como título Emmanuel. É desconhecido de nós. Poucos conhecem esse livro de Emmanuel. E Emmanuel, nesse livro, Emmanuel dita para Chico e mostra que o Espiritismo precisa retomar o seu curso evangélico. Nesse livro, Emmanuel, Chico e Emmanuel, portanto, exibem, exteriorizam as divergências, as situações anômalas que há dentro da teologia do catolicismo apostólico. E a partir dali, a espiritualidade recomenda que nós, espíritas, retomemos, portanto, o caminho de nos tornarmos praticantes dos conhecimentos e das recomendações de Jesus. Um pouco mais adiante, em 1957, Chico, agora recebendo um ditado de um espírito chamado Neio Lúcio, Chico edita um livro que trouxe até hoje para nós uma das melhores coisas do movimento, que é o Evangelho.
E é aí que nós temos, então, portanto, esses dois eventos que faz com que hoje nós possamos viver o Espiritismo. O Espiritismo que parecia que iria desaparecer, ele sofreu uma estagnação, ele sofreu uma parada, ele sofreu um momento de espera, não querida por nós, mas que houve. Mas, a partir da posição de Canuto de Abreu, de Chico Xavier e, sobretudo, a publicação do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aqui eu recomendo que ainda leia. Foi ditado a Chico pelo Espírito Humberto de Campos. E aí é que eu digo para vocês, fazendo uma ligação com o assunto inicial. Palavra de Jesus também. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós precisamos crer. Se não fosse por isso, Canuto de Abreu não teria usado de seus recursos pessoais para trazer a Lino, para trazer a nós o conhecimento do Espírito. Se não fosse por isso, por acreditar, mesmo sem ter visto, que tantos outros não teria dado prosseguimento. O movimento espírita, após o Evangelho no Lar, após Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, depois disso, ainda surge um outro movimento em Minas Gerais, que eu faço questão de ler aqui um trechinho de nada. Um trechinho de nada. Será que eu consigo? Está aqui. Em 1957, exatamente um século após o surgimento do Espiritismo na França, surge um outro movimento, inicialmente em Minas Gerais, iniciado em Minas Gerais, por Honório Onofre Abreu, que não tem nada a ver com o Canuto de Abreu. Com a esposa dele, Dona Nilza Ferreira de Abreu, Leão Zário e José Damasceno Sobral, e mais alguns outros, voltado ao estudo pormenorizado dos textos que compõem o Novo Testamento. Em decorrência desse trabalho, Honório Abreu organizou o livro Luz Imperecível. E é daí que retorna o estudo do Evangelho em nossas casas. É aí que, mais uma vez, nós começamos a aprender as máximas de Jesus. Nós começamos a saber o significado de perdão. Que nós começamos a reaprender o significado de bondade. O que nós começamos mais outra vez a praticar caridade, praticar o bem. Daí surgem tantos outros exemplos que o Brasil tem dado, e graças a Deus, não só ao próprio Brasil, mas ao mundo todo. Temos ali, e eu trouxe o Evangelho dele, o nosso irmão Haroldo Dutra. É daí que surge também Raul Teixeira e tantos outros médios, pregadores, palestrantes, que traz para nós o significado.
não só a doutrina, mas sobretudo a prática do Evangelho deixado por Jesus.